Bem-vindos ao Casca de Nós, eu sou o Fred e primeiramente eu quero me desculpar por não ter soltado a review do capítulo 1072. Problemas técnicos e pessoais impediram que a review saísse a tempo, então resolvemos lançar a review dos dois capítulos juntos. Então se tu não quiser escutar a review do capítulo 1072, pule para este tempo que está aqui em tela. Então vamos para a review. Antes de começar a review do capítulo 1072 de One Piece, O Peso da Memória, preciso abordar aqui algo que tinha falado no último vídeo, que é a ordem de comando dos Serafins. A ordem de comando é o chip de autoridade que está em posse da CP0, o Sentomaru, o Vegapunk e então o Gorosei. Ou seja, existe um chip de autoridade que está com a CP0. Pode acontecer desse chip de autoridade ser roubado, né? Porque aparentemente Sentomaru, Vegapunk e Gorosei é algo que já está na programação, enquanto a CP0 não. É um chip de autoridade. Então, qualquer um que tenha esse chip, que tenha posse do chip, pode controlar os Serafins. Se isso não for usado no futuro, ficarei extremamente chateado. Mas enfim, pro capítulo. O capítulo dessa semana abre com o retorno das histórias de capa. E vemos ali que Caesar, Queen e Judge já eram malignos e já estavam produzindo suas pesquisas, né, que levariam à criação dos Smiles, das armas do Judge, né, de clonagem, e dos vírus e pragas do Queen, mostrando que eles já eram um lixo de ser humano desde o início. Eu imaginava que talvez o Oda iria construir essa história de capa para mostrar como eles acabaram se tornando pessoas egoístas, né, e malignas, mas não. Então aqui nós vemos eles utilizando a pesquisa dos Mads em benefício próprio. Pode ser um desperdício narrativo ou não, dependendo de como o Oda for usar isso depois. Mas aí continuamos com a linha narrativa da Bonnie perseguindo o Vegapunk. Eu tinha dito no capítulo passado que eu não estava me importando tanto com essa linha narrativa, mas isso se provou um erro grave, porque é aqui que nós temos o maior peso dramático da história. Mas antes de entrar nesse peso dramático, vamos dar uma olhada nos poderes, ou melhor, na revelação dos poderes, né, da expansão dos poderes da Bonnie, que eu acreditava ser uma fruta extremamente OP, extremamente overpowered, ridícula de poderosa, que é conseguir manipular a idade das pessoas. Mas vemos aqui claramente que ela é muito mais versátil que o esperado, conseguindo até se transformar em futuros possíveis ou distorcidos ali, em que ela usa o Distortion Future para se tornar mais forte, né, mais bufada, como se ela tivesse passado da infância até a vida adulta, treinando, né, puxando ferro para golpear o Vegapunk. E aí ela usa uma técnica que eu achei muito interessante pelo nome, né, que é o Toshitsuki. Toshi significando idade e Tsuki apunhalada. Porém, aqui nós temos um duplo sentido, porque Toshitsuki também pode significar pós-vida. Então seria um impulso de pós-vida ou uma apunhalada da idade. E aí vemos que a idade do Vegapunk, né, do senhorzinho lá, que ele acaba se tornando uma criança, acaba tomando uma forma física, que é algo bem diferente do que tínhamos visto antes, né, que ela simplesmente tocava nas pessoas e as pessoas acabavam ou se tornando velhas ou se tornando crianças. Aqui ela faz com que a idade do Vegapunk tenha forma e peso físico, o que lembra muito do poder do pai dela, né, do Kuma, que ele consegue transformar coisas, né, como dor, fadiga ou memórias, em algo físico com massa tangível. E é nesse momento em que Vegapunk está totalmente vulnerável a Bonnie que nós temos essa troca de elementos dramáticos aqui da Bonnie, exigindo uma resposta do porquê ele matou o pai dela quando eles eram tão amigos, tão próximos. E aqui o Oda faz algo muito interessante, chamado de poesia visual, que é quando a imagem tem um significado que eleva aquilo que os personagens estão falando, porque enquanto Vegapunk está se explicando, né, de que ele não pode dizer o motivo e tudo mais, nós cortamos para o Kuma escalando a Red Line. Porém, nós não saímos totalmente daquela situação com a Bonnie. Nós temos o Kuma escalando a Grand Line, enquanto a conversa ocorre fora, né? Enquanto nós vemos a conversa do Vegapunk com a Bonnie se desenvolvendo. E aqui ele faz um uso muito bom de closes, né? Do Vegapunk dizendo, eu prometi ao Kuma, e aí nós temos uma visão clara
do rosto do Kuma escalando, sofrendo ali pra escalar e todo quebrado, todo arrasado, com sangue ou óleo, né, dependendo de como tu for, cheio de rachaduras ali, vendo que essa promessa que o Vegapunk fez para o Kuma é extremamente pesada, é extremamente danosa, tanto para o Kuma quanto para o Vegapunk. E aí nós temos um close do rosto de raiva da Bonnie. Então esses closes servem pra gente perceber a emoção por trás de cada palavra, né? Por trás dessa troca, desses beats, né? E é algo que a gente meio que já tinha ideia de que foi o próprio Kuma que sugeriu dele perder a consciência. Então mal posso esperar para ver como isso vai ser desenvolvido ao longo dessa história. E é impressionante como o Vegapunk tem um respeito pelo Kuma. E enquanto ele diz desse respeito, de que ele foi um homem excepcional e de como o Kuma é foda, nós temos a imagem dele sendo atacado pelos marinheiros, dele sendo atacado lá na Red Line. Todo esse respeito, toda essa forma excepcional não estão mais lá. Nós não conseguimos mais ver isso. E enquanto ele está sendo atacado, algo toca numa sala ao lado. E o Oda foi extremamente delicado nesse traço aqui, desse quadro específico que eu estou mostrando em tela, de mostrar a reação da Bonnie. Nos últimos tempos, o traço do Oda tem sido cada vez mais e mais solto, né? Ele não tem cuidado tanto assim com a qualidade do traço, né? Muitas vezes a linha acaba ficando com pesos diferentes, porém aqui teve um cuidado excepcional. O que eu quero dizer com isso não é que a Oda piorou como artista, não, muito pelo contrário, na verdade. Ele tem colocado cada vez mais detalhes e certas cenas acabam tendo menos atenção por conta do tempo. Obviamente, quando a página sai no volume físico, ela sai direitinho. Porém, quando ela sai semanalmente na revista Shonen Jump, ele não tem tanto cuidado assim. Mas aqui vemos que ele tomou o tempo para fazer essa página, que ele sentou e realmente se preocupou em traduzir todas as emoções da Bonnie representadas nessa sequência que ocorre logo em seguida. Ela, mais uma vez, mostrando características dos poderes que a gente não tinha ideia, como esse Oil Shock, que também pode ser lido como choque do envelhecimento por conta do uso dos kanjis e tudo mais, em que aparentemente ela consegue fazer exatamente o mesmo poder, a mesma habilidade da fruta da ferrugem, né, de enferrujar as coisas. Uma habilidade muito mais OP do que eu tinha imaginado. E aí nós vemos essa esfera do Kuma que ele tinha feito antes de se tornar um ciborgue, muito provavelmente antes, né? Estou teorizando aqui um pouco, mas assumo que sim, ele foi feito antes. E aí nos é apresentado, enquanto ela observa essa esfera, um mini flashback, né, do Vegapunk conversando com o Kuma antes dele se tornar um ciborgue, né, antes dele perder a consciência, dele fazendo as teorias malucas dele, né, de que o poder do Kuma essencialmente é tornar dor invisível em dor visível, né? Tornar algo que é intangível em algo tangível, que é aquilo que eu tinha falado, né? E ele começa a se aprofundar mais nas características desse poder, né? Ele então transforma os nervos periféricos em ondas de rádio e os transfere. E pode usar isso nos outros, né? Então essa seria a, entre aspas, ciência por trás dessa magia. E aí ele começa a se aprofundar cada vez mais. Tá, mas se tu transforma nervos periféricos e tudo mais, e imaginação, né? O pensamento também são partes dos nervos periféricos e também são tudo isso. Será que ele não pode também transformar memórias em algo visível e pode mostrar isso aos outros? Ou até mesmo imaginar algo, tornar uma visão, compartilhar uma visão mental em uma visão física, né? Uma visão tangível. E muito provavelmente o plano do Kuma e do Vegapunk tem a ver com essa habilidade, né? Com esse uso do poder. E é isso que eu gosto de One Piece, porque não é apenas o poder, mas também tem muito a ver em como o personagem usa o poder. Tem muito mais a ver com o personagem do que o poder em si. Que nem, por exemplo, o Moria. O Moria, eu acho que é um exemplo bárbaro disso. Que ele tem uma fruta extremamente poderosa, versátil, e ele usa da forma mais preguiçosa possível, que é simplesmente usar as sombras, quando ele pode se teleportar, quando ele pode colocar a sombra dos outros nele, quando ele pode teleportar partes específicas do corpo para esquivar de ataques, mas não como ele é um cara preguiçoso, né, um cara que não está mais tentando, ele usa da forma mais preguiçosa possível. Então, a forma como o personagem utiliza o poder fala muito dele, e isso mostra também com o próprio Vegapunk, como ele é um cara muito inteligente, ele vai ao fundo do poder do Kuma e ele começa a teorizar, e aí vamos ver quais foram as conclusões que o Vegapunk chegou com o poder do Kuma para a utilização, né, dessa habilidade, dessa magia. E enquanto o Kuma luta com os marinheiros lá na Red Line, tentando se defender, a Bonnie dizendo que conhece bem o poder dele. E ela reconhece que aquilo não é dor,
mas memórias. E aí vemos a mão dela chegando bem pertinho, perigando tocar naquilo. Será que ela vai absorver a memória do Kuma? Eu acho que essa memória está sendo guardada para o Kuma, para ele retornar. Assim, talvez ele tenha perdido a consciência não pela ciência do Vegapunk ou por ter se tornado um ciborgue, mas talvez ele mesmo tenha rejeitado a consciência dele, e talvez essa bola não seja apenas uma memória, mas a consciência do Kuma. Momento teoria. Talvez o Kuma tenha planejado se tornar um robô, né, sem pensamento, sem vontade, sem emoção, para que o governo mundial abaixasse a guarda com ele, e quando o momento fosse certo, o Vegapunk colocar de volta tudo isso de volta nele. Talvez. E aí cortamos desse momento dramático, né, desse momento bonito até, pra luta do Zoro contra a CP0. E vemos que os Serafins também passaram por ali. Então não é apenas o Zoro contra o Lucci, o Kako, a Stussy. É o Zoro contra toda essa CP0, né? Os 3 da CP0, mais os Serafins. Claro, tem o Brook ali, mas não acho que... Mas com certeza é uma luta complicada, uma luta difícil aqui. E nós temos até um momento ali do Sanji dizendo: então parece que o Zoro não vai conseguir ver o fim de One Piece. Só pra então ser repreendido pela Nami, e ele brincando, né, de ser um Serafim, né, de Sanji Fim vai obedecer a Nami. E aí o Oda está preparando uma luta de grupo, né? Sanji, Franky, Zoro e Brook contra Kako, Rob Lucci, Stussy e os Serafins, para equilibrar ali o poder, né, as chances de vitória. E uma coisa que eu fiquei meio incomodado aqui é que o Kako também tem a fruta desperta. Por mais que ele goste de girafas, eu não acho que ele devia despertar a fruta tão cedo assim, porque ele adquiriu a fruta lá em Enies Lobby, né? Ele tinha conseguido 2 anos atrás. Em 2 anos ele conseguiu despertar a fruta dele. Eu não consigo engolir isso, até porque o Rob Lucci tinha essa fruta já fazia muito tempo. O Luffy tem desde criança, ele só agora despertou. O Chopper também tem desde quando ele era criancinha, né? Lembrando que o Chopper tem uns 15 anos. E ele nem sequer despertou a fruta, ele tá despertando com a utilização de drogas. Mas fiquei um pouco incomodado dele também ter a fruta desperta. Mas eu acho que isso também foi uma forma do Oda mostrar o nível de poder do Zoro e do Luffy, né? Que eles têm um nível de poder bem próximos um dos outros, né? Muito provavelmente o Zoro continua utilizando o hack do Conquistador embutido nas suas espadas, conseguindo assim derrotar o Kako com muita facilidade. E quando as coisas começam a apertar e os Serafins recebem a ordem de destruir todo o laboratório, é revelado que a Stussy é uma infiltrada na CP0, ex-membra dos piratas Rocks e o primeiro clone humano. Realmente minha cabeça explodiu com essa revelação. Temos ali, aparentemente ela tem uma fruta do diabo que parece ser a fruta do vampiro ou algo parecido, mas é legal que já existia essa teoria de que a Stussy na real estava traindo eles, né? Porque ela falava do sistema de defesa depois do sistema de defesa ser acionado, né? Então ajudando o Vegapunk e atrapalhando o CP0, né? Mas eu não achei que essa revelação ia ser tão cedo assim, botando o Kako ali pra dormir, e vemos até o olhar de desespero do Lucci, do tipo, como assim? Então aqui nós temos uma inversão do que aconteceu em Water 7, né? De que a Robin tinha traído os Chapéus de Palha, né? E o Luffy não acreditando, né? Entrando no desespero dele. E aqui é o contrário, né? A Stussy, membro da CP0, está traindo a CP0, e aí temos o Rob Lucci não conseguindo compreender a situação e entrando em desespero. Também acho que a Stussy foi clonada pelo Judge, porque é o Judge que tinha essa tecnologia. E aí eu fico pensando, o que aconteceu com o corpo principal? E se ela é um clone humano, muito provavelmente a idade dela não tenha sido acelerada como ocorre com os clones do Judge. Eu acho que ela cresceu no tempo certinho, como ela foi o primeiro clone. Muito provavelmente quando os Mads estavam ativos, ela era um bebê de colo. Momento teoria. E falando do corpo original da Stussy, e se esse corpo original for da Miss Bucking, também conhecida como a mãe do Weevil, a autoproclamada amante do Barba Negra, que faz todo sentido, porque já fazia muito tempo que existe a teoria de que ela fazia parte dos Piratas Rocks,
né, de que se dizia disso, e faz total sentido na linha do tempo, e sabemos que o Oda cuida muito da linha do tempo do One Piece. Mas realmente estou muito animado com o que o Oda vai chegar aqui. Ele finalmente está começando a amarrar as pontas, né, que ele tinha colocado várias pontas soltas, várias linhas narrativas, e agora tudo tá começando a funilar, ao menos um pouco. Eu realmente quero muito saber qual é o poder dessa fruta, né, da fruta da Stussy, porque se for a fruta do vampiro, será que ela tem fraqueza no sol? Será que ela fica mais fraca no sol? Será que ela morre em contato com o sol, como acontecia, por exemplo, com a fruta do Moria, né, que é só remover a sombra do cara num dia ensolarado, que o cara morre? Questões, muitas questões. Diz aí nos comentários o que você achou desse capítulo e quais são as suas teorias. Então agora vamos pro capítulo 1073, Miss Buckingham Stussy. E é engraçado como no capítulo passado, se você não pulou a minha review do capítulo 1072, que já responde aquela pergunta que eu fiz, né, de que se a Stussy é a clone da mãe do Evil, e realmente é o que parece. Mas antes, a história de capa, que é interessante a gente fazer essa análise dessa capa junto com a do capítulo passado, porque no capítulo passado eles estavam produzindo armas de destruição em massa, e o reconhecimento que o Dr. Vegapunk recebeu nesse capítulo de capa foi justamente pelo contrário, por promover a paz, o que diz muito não apenas do Dr. Vegapunk, mas também do próprio Oda, do autor, né, que prioriza a paz do que armas de destruição em massa. Podemos ver nos rostos dos cientistas lá no fundo como eles estão invejosos da conquista do Vegapunk, porque nós sabemos que eles são pessoas que promovem muito mais a morte, enquanto o Vegapunk a paz. Então faz todo sentido na história eles, ao mesmo tempo que eles respeitam o Vegapunk, eles terem um desgosto pelo Vegapunk, justamente por ter uma visão de mundo totalmente diferente da deles. Mas aí o capítulo abre, Kaku está no chão, Lucci está confuso, e logo quando Lucci ataca a Stussy, vemos um avanço das técnicas do Rokushiki aparentemente, que é o Zanmie. Então isso aqui não é poder de fruta, isso aqui muito provavelmente é um avanço das técnicas do Rokushiki, que se vocês estão lembrados, existia a técnica do Kamiye, que tornava o corpo do usuário como se fosse de papel, né, maleável como papel, ajudando ele a se esquivar, né, ajudando o usuário a se esquivar. Já esse Zanmie parece ser um avanço desse Kamiye, criando uma ilusão de ótica. Então eu realmente quero saber qual serão as outras técnicas avançadas, porque isso me faz pensar que existem mais técnicas avançadas que não vimos ainda, que apenas a CP0 consegue utilizar. Outra coisa que eu achei curiosa foi ela utilizando um batom. Eu fiquei muito tempo olhando para esse quadro aqui, porque eu não conseguia entender exatamente o que era, mas aparentemente é um batom que tem Kairoseki junto. Ou seja, talvez ela não seja uma usuária de fruta, ou se ela for uma usuária de fruta, ela está tancando os efeitos do Kairoseki. Mas a frase que ficou aqui é: eu sei que vocês são fortes, então não vou lutar contra vocês. Ou seja, Stussy reconhece ser mais fraca que o Lucci, e ela está utilizando de meios para contornar a força individual dos outros membros da CP0. Então força em One Piece não quer dizer, então só porque um personagem é mais forte que o outro, não significa que ele não possa ser derrotado por aquele personagem. E isso é algo que eu acho muito legal em One Piece e que deixa os Power Scalers muito irritados. E eu adoro. E vemos que todo mundo, menos os Vegapunks, ficaram confusos com a traição, entre aspas, da Stussy. E aí nós vemos que, apesar dela ter derrotado a CP0, né, o Lucci e o Kaku, eles ainda não estão fora de perigo, pois os Serafins continuam o seu ataque, continuam destruindo o laboratório. E logo quando Lilith chega para parar os Serafins, vemos o Serafim Gavião, né, o Serafim do Mihawk, mirando seu ataque contra ela. Mas o nosso espadachim marimo Zoro aparece para parar o ataque. E vemos a expressão de surpresa do Serafim do Mihawk, né, de que alguém conseguiu parar o seu ataque. Isso é um sinal muito importante, na minha opinião. Por mais que eu já vi alguns dizendo que o Serafim do Mihawk não é tão forte quanto o Mihawk, eu também já vi alguns argumentos dizendo que talvez seja mais forte por causa do sangue Lunarian. O ponto é, o Zoro parou o ataque desse Serafim, né, do Mihawk, sem muita dificuldade. Ele está usando apenas duas espadas. Claro que o Mihawk não estava mirando no Zoro, né, estava mirando o ataque noutra pessoa, mas ao mesmo tempo o Zoro só está usando suas duas espadas. Ele não está totalmente sério, ele só quis parar o
ataque, foi o que ele conseguiu. Eu dou essa vitória pro Zoro. E o Zoro até que reconhece ele, mas não totalmente assim. E é aqui que eles param o ataque dos Serafins, né? O Vegapunk Edison ordena que eles parem. E eles param. E aqui temos um senso de escala entre eles que eu acho interessante, porque a Serafim da Hancock, ela era maior que o Jinbei e aqui ela tá menor que o Zoro. Porém, eu consigo imaginar que ela esteja distante, mas o quão distante ela está, tipo, esse quadro me parece muito estranho, porque olha a altura do Kuma comparado com a altura dela, da Hancock, comparado com o Zoro. Eu não consigo identificar exatamente quem tá em primeiro plano, quem tá em segundo, quem tá em terceiro. Eu acho que esse quadro não foi muito bem desenhado pelo Oda, no sentido não do traço ou de que está feio, mas de que os planos não estão muito claros, principalmente porque tem uma fumacinha vindo em primeiro plano. Como eu iria resolver isso, né? Eu ia colocar o Zoro em primeiro plano e não nesse senso de escala que fica estranho, a não ser que o Oda esteja também confuso quanto qual o tamanho que os Serafins deviam ter, até porque na cena anterior o Serafim do Mihawk não parecia ser tão maior que o Zoro, mas em comparação ali ele parece ser maior que o Zoro. Realmente me deixou confuso esse quadro, não me parece que ele foi bem planejado, o desenho, né, o sketch, que é algo que o Oda admitiu que odeia fazer, que é o layout das páginas, né, o layout dos desenhos, porque ele prefere muito mais desenhar do que planejar o desenho. E isso é algo que esse quadro, essa página reflete muito isso. E aí ocorre o mistério do desaparecimento do Dr. Vegapunk, o que também me deixa confuso, porque eu sei que ele tá com a Bonnie, ou menos ele está naquela forma criança, né, do último capítulo. Então é um mistério que não é realmente um mistério, ao menos os Chapéus de Palhas não sabem onde ele está, mas nós os leitores sabemos. Isso poderia ser uma ironia dramática, né? Que é quando nós temos a informação, o personagem não sabe, não tem essa informação, e isso cria drama, isso gera drama. Muito utilizado em filmes de terror, por exemplo, quando nós sabemos que o monstro está lá, os personagens não sabem, mas eles estão indo em direção ao monstro. Porém, aqui eu não acho que vai funcionar muito bem. Não sei. Vamos ver como é que o Oda vai resolver isso, mas eu acho que é uma tentativa de ironia dramática que não tá dando muito certo pra mim. E aí cortamos para a ilha Sphinx no Novo Mundo, a ilha da terra natal do Barba Branca, onde nós temos um pequeno flashback da invasão da marinha nessa terra enquanto o Marco estava lá em Wano. E vemos que o Weevil defendeu a terra do seu pai, né? Mostra um pouco da força dele, que até agora nós não tínhamos visto ele lutar, apenas diziam como ele era forte, e vemos que ele realmente é uma força da natureza, derrotando vários capitães da marinha com apenas um golpe e conseguindo expulsar, tendo que ser chamado o Ryogoku, um almirante, para conseguir lidar com ele. E nos é dito isso pela mãe do Weevil, revelada agora como ex-membro dos Piratas Rocks e autoproclamada cientista, o que me diz que ela não é uma cientista de verdade, mas que provavelmente ela estava presente nos médios e que ela estava envolvida lá com o Dr. Vegapunk. E o mais interessante é a aproveitadora dos Mads, Miss Bucking, nome real Buckingham Stussy. Então já nos foi revelado neste capítulo aqui, exatamente nessa página, que a Stussy é clone da Miss Bucking, né, a mãe do Weevil. E ficamos sabendo que o Weevil foi capturado pelo almirante Ryokugyu. Pelo almirante Ryokugyu. E aqui vai um momento teoria bem rapidinho, de que como ele tá dizendo que é aproveitadora dos Mads e que ela é autoproclamada cientista, talvez ela tenha algum conhecimento básico, mas não aprofundado, e que ela tenha se aproveitado de tecnologias criadas durante os Mads para criar o Weevil. Talvez o Weevil seja um clone mal feito, talvez utilizando parte do corpo do Barba Branca, até porque a cicatriz do rosto é exatamente no mesmo lugar que o Barba Branca tinha sofrido daquele ataque do Akainu que arrancou parte do rosto. Então pode ser muito bem um Frankenstein criado por ela. E eu acho interessante como ele tapa também o torso com aquela armadura de corpo, porque ela tapa exatamente os buracos que tinham no corpo do Barba Branca. Claro que pode ser apenas uma armadura, mas eu também gosto muito dessa ideia de que ela tirou o cadáver do Barba Branca do seu túmulo e reutilizou ele para criar o Weevil. Ou, como o pessoal tá muito na ideia de clones, que ele seja um clone mal feito. Mas temos uma pequena cena pós-crédito, por assim dizer, bombástica, onde temos o Kizaru com a sua frota, né, rodeando Egghead, e lá nós vemos um navio do governo mundial. E nele
nós temos a revelação do nome do primeiro dos velhos lá do Gorosei, né, sendo revelado pra gente, que são Jay Garcia Saturno. Ou seja, os Goroseis são sim Tenryubitos, né, nobres do governo mundial. E Saturno nos dá uma ideia do poder dele, uma certa ideia de poder. Porque eu gostava da ideia de que o Gorosei não é fisicamente forte, que eles apenas comandam as coisas nas sombras, mas eles em si não lutam. Porém, aqui me parece que o Oda já está começando a dar a dica de que sim, eles são extremamente poderosos. Porque nós temos as armas ancestrais Plutão, Netuno e Uranus, que são planetas. E agora vem o São Jay Garcia, Saturno, ou seja, talvez eles sejam tão fortes quanto uma arma ancestral. Talvez eles sejam uma arma ancestral, só que do lado do governo mundial. Aqui dá espaço para muitas teorias e que sinceramente eu não estou preparado para discutir todas elas num vídeo. Então se você quiser comentar comigo, se você quer falar de todas as teorias envolvendo o Saturno e de que talvez os outros Goroseis, as outras estrelas errantes como são chamados no kanji, né, ou planetas errantes, aparece lá no Discord para conversarmos. Ou se preferir apoiar o canal diretamente, considere se tornar um apoiador no Apoia-se. Todos os links na descrição. Muito obrigado por terem visto o vídeo até o fim. Lembrem-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos, de dar o like se vocês gostaram dessa review aqui, e estarei no Discord entrando em muito mais detalhes na arte, na quadrinização, mas principalmente na lore, né, de como, né, falando do One Piece como um todo. Então aparece lá, se junta e lembrem-se, as árvores somos nós.